Olá, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula, a aula de introdução. Eu vou explicar como que vai ser toda a estrutura desse curso. Eu vou estar passando nesse curso específico uma forma mais prática e objetiva para você lucrar com leilões de imóveis. E essa aula de introdução eu preparei para que você já tenha um norte e você saiba o que você vai aprender aqui comigo e aonde você vai chegar, o que você vai aprender aqui comigo, ok? Ó, primeiro, antes de aprender sobre leilões, você precisa saber que o mundo dos leilões é um grande e vasto oceano. E antes que você comece a navegar nesse imenso oceano, você precisa de um norte, como escreveu o filósofo Sêneca. Não existe vento favorável para o marinheiro que não sabe onde ir. Sendo assim, a primeira dica é: tenha um norte. É uma questão que eu persegui por ano, isso mesmo, que eu persegui por ano é ter um norte. Que é aquela pergunta que ecoa na nossa cabeça: qual é o melhor negócio para eu ganhar dinheiro? É isso mesmo, essa é a grande pergunta. E a resposta era tão simples. Hoje eu sei que tudo pode ser bom e tudo pode ser ruim, porque todo tipo de negócio que existe tem alguém ganhando dinheiro e também tem alguém perdendo dinheiro, prejuízo. O que faz a diferença é quando eu estou disposto a ser melhor naquilo que eu faço, porque pode ser o melhor negócio, mas se eu for ruim, ou ainda que não seja bom, mas a concorrência é melhor, eu não terei êxito desejado. Por isso, eu já estou antecipando este questionamento, porque o mundo dos leilões é muito grande. Existem diversas modalidades de leilões e diversos itens que são leiloados todos os dias, de bens móveis, imóveis, bens materiais e bens imateriais. É isso mesmo. Quando você começar a navegar, você vai ver de tudo. Você vai ver casa, mansão, apartamento, terreno, boi, vaca, joias preciosas, pedras preciosas, é, alimento. Isso mesmo. Tem de tudo. Tem o que você imaginar, o que existe, o que é comercializado, tem no mundo dos leilões. E por isso, para que você não se perca, você tem que ter foco e escolher um norte e seguir nele, para que você seja o melhor naquilo, tá bom? E é, todos os itens, tudo que você enxergar, se é no leilão, com certeza tem desconto, tá bom? Mas vamos lá. E todo item que vai a leilão, você tem uma oportunidade para matar com um excelente desconto. Mas para que a sua negociação seja vantajosa, você precisa conhecer sobre o mercado daquele item. Exemplo, se você arrematar pedras preciosas, você conhece sobre pedras preciosas? Sabe o valor de mercado? Sabe avaliar? Sabe para quem você vai vender? Então, é sobre isso que você primeiramente precisa definir. E nesse curso iremos abordar sobre leilões de imóveis. Agora, outro questionamento: qual o capital que eu estou disposto a investir? Tenho condições de arrematar à vista, parcelado ou financiado? Qual a finalidade ao adquirir o imóvel? Lucro, moradia, renda, né? Renda de aluguel? Estaremos tocando aqui nesse curso nas arrematações para auferir lucro. Se você tiver interesse para moradia ou aluguel, manda nos comentários. Eu quero e eu farei uma aula extra com dicas específicas, tá ok? Agora, para simplificar, eu vou inserir nesse estudo o nosso amigo fictício, nosso investidor Félix, que será, usarei o nome dele de exemplo, tá bom? E para a próxima aula, eu preciso que você responda essas questões: quanto capital eu posso investir, qual tempo eu tenho para me dedicar aos leilões e qual é a minha finalidade em arrematar.
Ó, nesse caso específico, né, o nosso investidor flexível, o senhor Félix, ele tem um capital de R$ 300.000. E nessa linha de raciocínios que nós vamos seguir. E deseja investir em arrematações. Agora, temos outra questão. O Félix quer investir em imóveis e tem R$ 300.000. Agora, para prosseguir, precisamos conhecer o perfil do senhor Félix. Isso mesmo, para prosseguir, precisamos saber algumas informações que será crucial na escolha do imóvel para arrematar. Primeiro, qual a localização do senhor Félix? Qual o raio de movimentação está disposto a percorrer? É isso mesmo. Por exemplo, qual a disponibilidade que você tem? Você vai arrematar um imóvel próximo? Você tem disponibilidade para viajar? Isso você precisa definir. E outra coisa, vamos lá. Você mora em uma grande cidade ou mora no interior? Porque isso é importante. Por exemplo, estatisticamente, nas grandes cidades, o imóvel, o apartamento, ele tem maior liquidez. Agora, nas cidades pequenas do interior, as casas, elas têm uma maior liquidez. Por isso, você precisa já definir qual que vai ser o nicho, qual que vai ser o seu norte, tá bom? Agora sim, outra questão. Eu preciso saber se o senhor Félix tem conhecimento na construção civil. Por quê? Sempre precisa de alguma reforma, que seja de uma simples pintura até uma troca de revestimento. Neste caso específico, o senhor Félix tem um parente que trabalha com reformas e quando precisar, já terá mão de obra qualificada. Agora eu quero pontuar uma questão que será decisiva na escolha do imóvel, se você vai arrematar casa ou apartamento. Eu vou pontuar aqui os pontos positivos do apartamento, que são, geralmente, um apartamento, quando você arremata ele, você vai precisar de poucas reformas e só do lado interior do apartamento. Você não vai precisar pintar do lado de fora. E geralmente, outro ponto positivo é o apartamento não tem como a pessoa fazer um puxadinho, fazer alguma coisa fora, então não vai precisar regularizar a documentação da planta. Agora, o ponto negativo do apartamento ainda que eu tenha condições de querer fazer uma grande reforma no apartamento, você não pode ultrapassar o preço médio do condomínio. Ou seja, o preço médio de um apartamento, por exemplo, se o preço médio lá é 300.000, você não pode investir uma reforma que esse valor, o valor do apartamento vai ficar acima do valor médio dos apartamentos, porque você vai ter dificuldade para vender, ok? Agora, uma casa, geralmente o custo da reforma inicial é bem maior, pois precisará de uma reforma interna e externa. E se teve alguma modificação na estrutura da casa, por exemplo, a pessoa fez um puxadinho lá no fundo da casa e não regularizou na planta, vai precisar regularizar. Isso demanda tempo e dinheiro. Então isso pode atrasar a venda. Mas o ponto positivo de uma casa é que o preço dela, você não fica atrelado, por exemplo, a um preço de um apartamento que você não pode subir acima. Se você pega uma casa e faz uma excelente reforma, você pode aumentar ali, sem maiores problemas, o valor daquela casa. E em termos de custo, o apartamento tem o lado negativo, porque após a arrematação, o valor do condomínio será pago pelo arrematante. Já a casa não vai ter o valor mensal ali de um condomínio, tá? Então prosseguiremos para o próximo passo. Temos que definir esses itens, que eles estão: localização, acesso, mão de obra especializada. E com isso iniciamos a nossa primeira aula. Esse curso ele vai ser bem direto, sem enrolação, ok? Então, aí você me pergunta, eu já ouvi falar sobre leilões judiciais, extrajudiciais e banco. Isso no decorrer do curso, nós estaremos ali no passo a passo
tá? Agora, vê esses itens que precisa, essas definição e nos segue. Na próxima aula, cada item nós vamos, eu vou passar de uma forma bem prática e didática, tá bom? E no final você vai ficar fera em arrematar imóveis em leilões. Até mais e até a próxima aula.